falamos de reforço, todo aquele comportamento que aumenta a probabilidade de voltar a acontecer. O que isso significa? Que toda vez que uma criança emite um comportamento, tudo que acontece depois desse comportamento vai fazer com que ela volte a emitir essa mesma postura ou não. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, muito simples. Se eu passo todos os dias pelo porteiro e eu dou bom dia, e esse porteiro me dá bom dia, ou seja, me emitiu um comportamento de dar bom dia, e o porteiro me respondeu dando bom dia, eu fui reforçada. Aumenta a chance de eu continuar dando bom dia para ele todas as vezes que eu passar pela portaria. Agora, se eu passo o bom dia no primeiro dia, ele não me responde. No segundo dia, eu dou bom dia de novo, ele continua não me respondendo. Lá pelo terceiro ou quarto dia, eu vou continuar dando bom dia para ele? É muito provável que não, porque o nosso comportamento não foi reforçado. Então, os comportamentos só acontecem e voltam a acontecer se são reforçados. E é por isso que uma das coisas mais importantes quando falamos de comportamento infantil é muitos dos comportamentos das crianças ocorrem por causa da reação dos adultos. Muitas das vezes as crianças elas estão recebendo muito mais punição do que reforço. Quando a criança ela está se comportando bem, de forma adequada, de forma como a gente espera, parece aquele alívio, né? Aquela sensação de, ufa, ela está bem, ela está tranquila. E a gente não se atenta para isso, a gente não elogia, a gente não se aproxima, a gente não dá a atenção necessária. Só que, ao contrário disso, muitas vezes quando a criança ela está ali irritada ou emitindo algum comportamento disfuncional, a gente tende a dar muito mais a nossa atenção. A gente tende a tentar solucionar aquele problema, que é um problema mesmo, porque incomoda, né? A gente não quer ver uma criança chorando, uma criança irritada, incomoda a gente também, somente dependendo do nosso dia. É difícil, é muito difícil. A gente não quer que a criança ela entre em uma situação dessa. É desgastante não só para ela, mas para a gente também, enquanto adulto. Só que para isso a gente também precisa se atentar, se a gente está dando muito mais atenção para esses momentos do que para os momentos adequados. E é onde eu falo que quando a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, a nossa chavinha muda. Porque a gente gasta muito mais tempo brigando, falando, corrigindo ou dando atenção para o que ela está fazendo de errado. E a gente para e percebe que o tempo ali que ela está adequada, que ela está emitindo comportamentos que são esperados, a gente passa despercebido. E aí é onde a gente se depara com aquela situação. Eu falo, eu corrijo, eu falo que tem que ser feito dela, tem que fazer, e ela continua pirraçando, ela continua sendo desobediente. Então, será que ela está pirraçando mesmo? Será que ela está sendo desobediente mesmo? Ou porque está funcionando para ela? A gente só se comporta porque funciona. Todos os comportamentos que eu emito, que você emite, é porque funciona para a sua vida de alguma forma. E aí, se a criança ela continua, mesmo vocês já explicando, mesmo vocês conversando, mesmo vocês colocando de castigo, mesmo vocês, às vezes, até batendo na criança, se ela continua emitindo aquele comportamento, é porque aquele comportamento para ela funciona de alguma forma. E muitas das vezes, na maioria das vezes, está funcionando porque ela obtém a sua atenção. Mesmo essa atenção seja através de broncas. Porque a gente pensa assim, nossa, mas eu estou corrigindo, eu estou brigando com a criança, e mesmo assim, para ela é bom. Se ela não tem a atenção necessária para quando ela se comporta bem, ela prefere ter uma atenção através da correção do que não ter nada. Faz sentido para vocês? Então, o primeiro ponto aqui, comece a tentar porque ela faz de adequado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma mãe está em reunião. E aí, aquele momento de reunião, que você está concentrado no trabalho, e aí a criança começa. A criança vem, chega e fala de forma adequada. Mamãe, olha aqui. Mamãe, olha aqui. O que geralmente a gente faz? Peraí, eu tô em reunião, peraí. E aí a criança pensa assim, falei de forma adequada, chamei a atenção da minha mãe, e ela não se atentou e não me deu atenção. Então, eu já sei que eu nem vou conseguir a atenção da minha mãe. Aí sabe aquela criança que depois lá na cozinha, naquele armário que não pode mexer, ela vai naquele armário, e ela vai pegar no prato, ela vai colocar o dedo na tomada, porque ela sabe que aquilo ali vai obter essa atenção. E é dito e feito. Se a criança ela vai no armário da cozinha, se ela vai na tomada, o que a gente tende a fazer? A gente para tudo, para a reunião, a gente para o que a gente estiver fazendo para ir lá e falar, não posso se machucar, não. Deu atenção. A atenção que ela tem naquele momento. Então, muitas das vezes a criança, a primeira iniciativa de comunicação dela é uma comunicação adequada, mas a gente espera ela se comportar de forma adequada para
da atenção que ela estava desejando naquele momento. Outro exemplo que aconteceu com você, eu vou dar um exemplo para vocês, aconteceu esse final de semana. Eu tenho uma sobrinha que está com 5 meses, e aí a minha irmã estava comentando. Ela começa a dar uns resmungos, e eu sei que ela quer atenção, ela quer o meu colo. Então ela começa assim, só que aí eu espero um pouco. Eu espero porque é para ver se ela fica tranquila, sem precisar pegar no colo. Só que está acontecendo. Eu falei, Isabela é minha irmã, vamos ter cuidado aí, porque ela tá ali, ó, resmungando, de forma adequada ainda, com o tom de voz baixo, que você não tá pegando. E aí, quando ela grita e começa a chorar, você pega. O que você está ensinando para ela sem perceber? Lá quando ela tá, com 5 meses, que eu preciso chorar e eu preciso gritar para ter o colo da minha mãe. E quando eu dou só dou uma resmungadinha, que é a minha forma de comunicação neste momento, porque ela está com 5 meses, eu não obtenho aquilo que eu desejo, não fui reforçada. Então, é melhor a gente dar a atenção neste momento, quando ela está agindo de forma adequada, quando ela falou de forma adequada, quando ela agiu de forma adequada, do que a gente dar atenção depois que ela já está ali em diversos comportamentos inadequados e a gente já não tem o controle da situação. Então, comecem a reagir de forma positiva aos comportamentos adequados das crianças. O professor, quantas vezes aquela criança problema é a criança mais conhecida da escola? Então, todos da escola conhecem a criança problema, a criança que é custosa, a criança que não segue as instruções, até o segurança da escola já conhece essa criança. Mas quem que conversa, quem que comenta sobre aquela criança que está seguindo todas as regras, está seguindo todas as instruções? A gente esquece essa criança, né? Porque a gente dá muito mais atenção para aquela que não está legal, como eu falei para vocês, porque incomoda mais mesmo. Mas a gente precisa a mesma energia que a gente vai gastar corrigindo, tentando ensinar aquela criança que está de forma inadequada, comportamento inadequado, a gente pode gastar a mesma energia elogiando e mostrando aquilo que é esperado, elogiando a criança que está seguindo. Assim, a gente já consegue ter uma evolução significativa naquela criança que está emitindo inadequado. Porque ela vai ver que ela tem muito mais atenção quando ela se comporta bem. E ela tende a imitar o comportamento do outro. Todos nós, tem vários estudos, e vocês já devem ter visto alguns vídeos que mostram, às vezes, uma pessoa entrando numa sala e aí ela vê uma pessoa levantando, ela tende a levantar também, porque ela está imitando aquela outra pessoa. Então, se alguém está ali conversando na aula, em vez de parar a aula e falar, fulano, não pode conversar, olha só, carinha triste para a criança estar conversando. Em vez de atenção para isso, que não está legal, que ela está fazendo de errado, pare a aula e fala assim, nossa, que orgulho, olha só, fulano, ciclano, se atentando aqui para a pro, olhando para a professora, sentado, em silêncio. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Nossa, estou muito feliz. Olha só que bacana isso. Eu estou descrevendo, olha a minha comunicação clara que eu acabei de mostrar para vocês. Eu estou descrevendo o comportamento que eu espero, que é estar sentada, olhando para a pro, em silêncio. E estou também reforçando aquelas pessoas que estão seguindo e aumentando a chance de elas continuarem emitindo esse comportamento. E a que não está seguindo, ela vai começar a olhar e falar assim, opa, eu não estou dando atenção aqui, todos estão elegantes, menos eu. E ela tende a imitar o comportamento das outras crianças também para obter essa mesma consequência, esse mesmo reforço.